Olá, galerinha! Hoje vamos construir uma balança de moedas. A balança é um dos instrumentos de medida dos mais antigos que existem. A sua origem se deu no Egito Antigo há 40 séculos atrás. A balança é utilizada para medir a massa de um corpo e de objetos. Então hoje, nesse experimento, nós vamos compreender um pouquinho do funcionamento da balança simples. Até mesmo porque o nome balança vem de bi, dois e links, pratos. Então, aquela balança, das mais antigas, que era a balança de 2 pratos. Nós vamos compreender o funcionamento de uma balança hoje e também o objetivo é encontrarmos a massa de alguns objetos escolares. Vamos lá então? Materiais. Nós vamos utilizar 10 moedas iguais, tá? Então, do mesmo valor, uma minha acabou de cair, do mesmo valor e do mesmo material, tá? Então, eu estou usando 10 moedas de 5 centavos. Uma régua, tem que ser de preferência essas de acrílico, não aquela maleável, tá? Para servir como nossa balança. Uma borracha para ser o suporte, olha, da nossa balança. Então, eu vou colocar a borracha bem nos 15 centímetros da nossa régua, então bem no meio, tá? Então, eu vou deixar um braço do tamanho exato do outro aqui na nossa balança, tá? Materiais escolares. Eu vou utilizar alguns aqui que eu selecionei, mas poderiam ser outros. Então, eu vou utilizar uma chave com um chaveirinho. Vou usar uma fita adesiva, aquelas pequenas, um bloquinho de post-it, um pendrive, uma caixinha de grafite. Tem alguns grafites aqui dentro. Uma cola, bastão e uma caneta. Procedimentos. Vou colocar, primeiramente, 5 moedas de um lado, em um dos braços da nossa balança, e 5 moedas do outro. Então, vamos conhecer primeiro como chama, já que nós vamos falar sobre alavancas nesse capítulo, vamos entender um pouquinho dos pontos existentes aqui na nossa balança. Então, se vocês observarem, o meio onde eu coloquei a borracha é um ponto de apoio, o ponto onde vai girar a balança, tá? Então, ponto de apoio. E aí nós vamos ter 2 braços, tá? Um dos braços, onde eu vou colocar o material a ser pesado, eu vou chamar braço da resistente, tá? Da força resistente. E onde eu vou colocar as moedas depois para ir organizando, braço da potente, o braço da força potente. Então, primeiro eu só vou ver se a nossa balança está realmente funcionando. Então, observe, olha, tem 5 moedas de um lado, 5 do outro. Primeira coisa que eu vou fazer é tentar deixá-las em equilíbrio. Então, vou colocar aqui, essas moedas estão aproximadamente aqui nos 8 centímetros do braço da resistente. E essa outra aqui, nos 29 aqui, centímetros. Então, observem que elas não estão posicionadas no mesmo, na mesma posição, na mesma medida. Então, vou trazer vou trazendo as moedas, até eu conseguir o equilíbrio, ser um bom equilíbrio. Deixa eu arrumar as moedas, gente, que ela vai saindo aqui por causa desse adesivo. Então, agora se a gente observar, elas estão equilibradas. Estão exatamente, do 15 ao 22, nós temos 7 centímetros, e de 15 ao 8 também 7 centímetros de diferença. Então, elas estão posicionadas no mesmo local, por isso que elas ficam assim equilibradas. Observem que se eu for movendo, elas também vão desequilibrando, tá? Anotem essa distância
do ponto de equilíbrio onde equilibrou. Então, a gente pode anotar, vou usar um post-it já aqui, que as moedas se equilibraram, né, na distância de 7 centímetros de cada lado, né, de cada braço, do ponto de apoio, ok? Agora que nós anotamos a posição do ponto de apoio, do equilíbrio das moedas, de 5 de cada lado, nós vamos fazer o mesmo procedimento, só que agora nós vamos utilizar as 10 moedas de um lado só, no braço da potente, e os reais escolares da outra ponta, no outro braço, que é o braço da resistente. Então, vou começar com o primeiro objeto. Então, nosso primeiro objeto vai ser a caixinha de grafite. Então, vamos observar, a gente tem que deixar em equilíbrio. Vamos lá. Bom, então nós vamos observar, olha, eu vou colocar a caixinha de grafite aqui, em aproximadamente 3 centímetros, então ele está a 12 centímetros de distância do meio. E para ficar equilibrado, olha, gente, as moedas estão praticamente 1 centímetro só do meio, do ponto de apoio, tá? Vamos repetir o mesmo procedimento para todos os materiais. Então, o segundo material, cola. A distância, aqui nós temos 13 centímetros, a moeda. E nós temos a cola em 14 centímetros, né, praticamente. Vamos para o terceiro material, nós vamos para a fita adesiva. Então, anotem a distância, ele está lá no 2, então 13 centímetros, e a moeda está a 4 centímetros. Vou pegar o post-it então, para ser mais fácil. Post-it. A moeda está a 3 centímetros do centro e o post-it está aí a cerca de 12 centímetros. Pendrive. Pendrive, então, que é o quinto objeto. A distância das moedas é de 4 centímetros e ele está a 14 centímetros de distância. Chave. Então, o sexto objeto, que são as chaves, dá um molhinho de chaves aí, nós vamos ter a moeda em 5 centímetros de distância, enquanto ela está cerca de 7. Deixa eu ver certinho, né? Para não falar coisa errada. Cerca de 9 centímetros do centro, ok? Então, agora, após você equilibrar todos os objetos escolhidos, né? Aqui no meu caso, escolhi alguns. E anotar as posições da moeda e de cada objeto, nós vamos fazer um cálculo para descobrir a massa do objeto. Como eu faço esse cálculo? É bem simples. Para descobrir a massa do objeto, eu vou ter que pegar a massa da moeda, multiplicar pela distância que a moeda estava do ponto de apoio e dividir, depois de calcular então, a massa da moeda vezes multiplicado a distância que ela está do ponto de apoio, você vai dividir pela distância do objeto, aí você vai obter a massa. Então, aqui eu vou usar o exemplo do primeiro, tá? Grafite e a moeda. Eu sei que a massa da minha moeda é 4,1 gramas.
tá? Só que eu tenho 10 moedas, então eu vou ter 41 gramas. Qual a distância aqui dela para o ponto de apoio, para os 15 centímetros? 1. Então, 40 vezes 1, Então, 41 vezes 1, 41 mesmo. Agora, qual foi a distância da caixinha de grafite do ponto de apoio, né? 12 centímetros. Então, eu vou pegar 41 e dividir por 12, eu vou obter 3,4 gramas. Então, esta caixinha aqui tem 3,4 gramas. Então, agora, nós vamos observar, utilizando uma balança de precisão, qual a massa realmente da caixinha de grafite. Então, deixa eu ligar aqui, trazer vocês mais para perto. Não sei se vocês conseguem ver aqui. 3,4, 3,5 aproximadamente. Então, nós podemos perceber que o cálculo, né, a conta, dá certinho. E vocês agora vão fazer esse cálculo para todos os objetos que nós vimos. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau!